Só foi estirar os olhos dos meninos que a tragédia aconteceu. Espia só o cauzinho pra vocês verem como que foi. Na época, apesar de muita simplicidade, né, tinha a fartura. O pouco que tinha era o suficiente para deixar a turma feliz. Um caboclo com seu sítiozinho, lá tudo que ele plantava nascia e era dali que ele tirava o sustento, né? Comercializava, usava para o seu próprio consumo, fazia a gambira, trocava um arroz num feijão e ele ia construindo, alavancando a família com gadinho leiteiro e ia mexendo o doce, né? Só que assim, naquela época, quem tinha um veículo era fazendeirão. Fazendeiro bruto de 10 mil hectares, 15 mil hectares, daí pra cima. Pro caboclo ter um veículo. Caboclinho que trabalhava pros outros, que tinha o seu sítiozinho, quando tinha muito um cavalo e uma carrocinha. Esse caboclo já estava firme naquela época, né? Pra vocês terem ideia, ali no município de General Carneiro, para atender toda aquela região, só tinha a aldeia Meruri, que hoje é a principal aldeia que tem lá próximo do General Carneiro, né? E era lá que tinha um atendimento para toda a população daquele município, né? Era lá hospital, tinha orfanato, tinha tudo lá. Tinha tudo que você precisava, você ia lá, você conseguia, né? E nisso, um certo dia, uma família que tinha um sítiozinho próximo do Paredão Grande, pra você ter ideia, vai dar uma distância aí mais ou menos de uns, calculando ali, estrada de chão, pegando na principal, entrando pra dentro da aldeia, uns 60 quilômetros. E lá tava essa família, esse caboclo tinha duas filhas. Uma filhazinha mais ou menos ali de uns 3 4 anos de idade e uma outra mais ou menos de uns 7 8 anos de idade. Ele estava no fundo do quintal mexendo com um porquinho lá, tinha pra tirar lata de banha, né? Tava lá mexendo com esse porquinho e na frente aquela casinha toda aprumada, simplesinha, de pau a pique, tinha uma sombra. E o pai dessas mocinhas tinha feito um balanço. Tinha feito um balanço para as crianças ficar se divertindo ali naquele balanço, né? Eles trabalhando lá no fundo e na frente tava as duas crianças. A velhinha tava balançando, empurrando o balanço e a pequenininha em cima do balanço. E ela empurrando, e elas lá no fundo, lá só escutando, elas dando gaitada, brincando, que não sei o que. E a mocinha, tinha força, né? E ela começava a soltar aquele balanço, soltava aquele balanço, ia lá assim, e lá em cima e voltava, ia lá em cima e voltava. Aí teve uma que ela mandou, no que ela mandou esse balanço, a criancinha que tava nele se desequilibrou. Desequilibrou e desceu, rapaz, e tinha um tocozinho logo na frente. Era um tocozinho, um negócio de planta, alguma coisa assim do sentido, né? A criança pegou e caiu, bateu a costela assim. Ela veio e caiu de banda, assim, bateu de lado, acertou a costela naquele toco, moço. O moço disse que logo assim, logo já escutou a criança raiando. Aquele peteco todo assim, e lá vem o pai mais a mãe que tava mexendo com o porquinho lá no fundo, já abandonou tudo aquilo e veio correndo desesperado, né? Chegou lá a criança, a mais adulta que eu falo pra vocês, mais ou menos de uns 8 anos, pegou e falou: Não, eu tava balançando ela aqui, ela caiu do balanço. E o pai falou: Meu Deus do céu, mas olha onde ela caiu, você tava balançando muito forte. E ele já pegou, correu, chegou lá, ela bateu a costela no toco, turma. Bateu a costela assim que aqui empretejou tudinho. Empretejou tudinho, tava descendo fluido vermelho assim do nariz, que ela bateu de lado e acertou o nariz também. E o caboclo desesperado de tudo. E a criança, que ele pegou a criança na mão, assim, a menininha, ela pegou e desmaiou. Desmaiou, ele já se apavorou todinho. Se apavorou todinho. E aí colocou assim no colo da mãe dele, que no caso era da mãe dela, né? Que no caso era sua esposa. Eu vou pegar o cavalo, a remanga bem assim do lado, a tropa tudo muito mansinha. Já foi lá, pegou o cavalo mais rápido do mundo, ele traiu esse cavalo. Entrou lá no barracãozinho que ele tinha um saco de ração, pegou esse saco de ração e fez meio que um alforje nele. Abriu ele assim pra ele encaixar nele, né? Encaixou aquele saco de alforje e colocou a criança dentro. E ele ia com essa criança e ele não sabia se ele corria ou ia no trotezinho. Porque quando ele corria, balançava demais aquilo. Distante, igual eu falei para vocês. Ele ia no sentido Meruri, porque era onde tinha assistência médica para poder atender eles. De cavalo, 60 quilômetros. Meu Deus do céu, turma do céu, mas esse homem não sabia, era um desespero. E ele foi.
ele foi, e essa criança acordava, batia no choro, e ele aumentava o trote, começava a balançar, essa criança desmaiava porque o trote era forte demais, e ele pedindo pelo amor de Deus, e foi. Ele era mais ou menos umas 3 horas da tarde que ele saiu, e saiu de noite, e escureceu, e foi indo. Diz que ele chegou no outro dia, rapaz. Eu não lembro se era mais ou menos escurecendo, ou era de madrugada no outro dia. Pra você ver como que foi, né? O complicado de tudo, demorou muito. A criança tinha tomado aquela pancada, né? Deu uma hemorragia interna. A criança chegou sem vida. Chegou sem vida ali, aquele caboclo se arrependeu, que, meu Deus do céu, como que eu moro longe desse jeito, aquele negócio todo. E infelizmente, turma, a criança perdeu a vida, ele voltou com ela e enterrou lá no sítiozinho mesmo, né? Que antigamente era assim. Morria um parente seu ali próximo que morava junto com você, era enterrado praticamente no fundo do seu quintal, né? E lá foi enterrada essa criança, pra você ver como que é o negócio, né? Um causinho triste demais da conta, só que é algo que traz um pouco da realidade do campo, traz um pouco a dificuldade que os antigos teve para a gente conseguir chegar aonde a gente tá hoje, né? Então, assim, um bisavô seu, um tataravô seu, que foi na mexida da roça, passou por isso, cara. Passou por isso e é por causa disso que eu respeito demais da conta essas pessoas, porque naquela época a dificuldade era grande demais da conta, né? Era para ter acesso às coisas, era muito difícil, né? E logo isso acontecia, né? E também serve de reflexão pra gente, né? Criança, eu falo pra você, não pode ficar segurando demais, não, porque se você segurar demais, quando esse menino cresce, ele vai ficar debaixo da saia da mãe, né? Então o negócio é você ir soltando, mas você ir acompanhando, vendo como que é o menino. Se ele querer pegar asa para voar longe demais, você vai segurando ele para você entender, vai trabalhando junto com ele para não ter esse tipo de problema, né? Menino quando tá separado, não dá trabalho de jeito nenhum, moço. Menino separado é um trem mais bom do mundo. Mas quando junta dois, junta três, junta quatro, aí você tem que ficar veaco, porque um dá ideia no outro, um vai querendo conversar mais alto com o outro e vai dando ideia, um fala um negócio para fazer e esse outro faz e vai inventando o trem. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado.